Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que bom podermos estar mais uma vez reunidos nessa celebração como família de fé, para desfrutarmos da doce presença do Senhor e uns dos outros também. Estou aqui me recuperando ainda, mas agradeço a Deus pela melhora e pelas orações e pelo apoio de cada um dos meus irmãos. Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo aos crentes em Éfeso, ele vai encorajar esses irmãos a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele diz no versículo 11 do capítulo 6, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes de toda a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais que atuam nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer tudo inabalado. Tenham firmeza, cingindo-se com o cinto da verdade, visto-se da couraça da justiça, e tenham os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos, perseverantes na oração por todos os santos. Que essa exortação paulina chegue ao seu coração, nesse intuito de que esse revestimento é uma responsabilidade nossa, de nos revestir sempre do Senhor. Irmãos, eu quero lembrar que nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja, 2 anos de organização. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele fez e continua fazendo por intermédio de cada um de nós e através de nós. Nós, então, no dia 22, no próximo domingo, nós estaremos recebendo a mensagem do pastor Lee Bloch. Pastor Lee é o pastor missionário dos Estados Unidos aqui no Brasil, um parceiro que Deus tem nos dado para caminharmos naquilo que Deus tem colocado no coração dele, da sua esposa, da sua agência missionária, da sua igreja, The Mood Church, em Boston. E ele vai, então, com muita alegria, aceitou o nosso convite de trazer a mensagem. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar acompanhando, que certamente Deus vai falar tremendamente no nosso coração. E no domingo seguinte, dia 29, o pastor Juca, pastor também amigo nosso ali da nossa querida Igreja Batista do Farol, aqui de Joinville, vai estar trazendo presencialmente a mensagem no domingo 29/11. E no dia 6, para encerrar essa conferência, o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, no Rio, ele vai estar trazendo também a palavra do Senhor para os nossos corações. O pastor Israel é autor de vários livros, entre eles do Devocional do Bom Dia, que os irmãos conhecem bem. E eu quero encorajá-lo, além de participar, convidar mais alguém, compartilhar o link da transmissão do culto. Se cada um de nós fizermos isso, muito mais pessoas poderão ser alcançadas. E esses pastores estão ávidos em nos abençoar com as palavras de exortação que vem da palavra de Deus para a gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Faça sua inscrição, tá no link da nossa igreja, lá do grupo do WhatsApp de avisos, para que nós possamos ter uma melhor qualidade para organizar as atividades, tá bom? A inscrição, e lembrando que no dia 5, sábado, nós vamos então estar ali no sítio da Recreativa da Transligue, batizando. Fico muito feliz pelos irmãos que tomou a decisão pelo batismo, por aqueles que já são batizados e que vão se tornar membros da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês de forma muito especial.
Um grande abraço. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Dou glórias a Deus porque temos a oportunidade de mais um domingo estar cultuando o nome do Senhor com a igreja, por mais que estamos distantes, juntos cada um no seu lar, com a sua família, temos a oportunidade de louvar a esse Deus. No Salmos 146 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que possamos louvar a esse Deus enquanto nós vivermos. Que os nossos lábios não sejam lábios de murmuração, de praguejar, mas sejam lábios de adoradores a esse Deus, de louvores, e que o nosso coração seja um coração grato, livre pelo que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Que enquanto nós vivermos, Deus possa nos dar forças para sermos luz nessa terra, para trazermos a esperança de Cristo para o lar que está sem Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu também quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Cristo possa encher a tua casa, o teu lar, a tua família. E eu e a Luana, nós vamos louvar o nome do Senhor, e eu gostaria de orar junto com vocês antes, amém? Glória a Deus, louvamos o teu nome. Muito obrigada por todos os benefícios que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos sustentado. Te louvo, Senhor. Recebe o louvor em gratidão, em prova de amor, em adoração a Ti nessa noite, Pai. Assiste a igreja, nos abençoa. Precisamos das Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo
Amados irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui participando desse momento de dízimos e ofertas. Quero compartilhar com os irmãos o texto de 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículos 6 ao 9. Diz assim: lembre disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras, como dizem as Escrituras Sagradas. Então, Paulo aqui, ele escreve nos alertando nosso compromisso, né, com Deus. Que quando nós for contribuir, para a gente contribuir com alegria no coração, não reclamando, não dizendo das dificuldades, mas que não se sentindo obrigado, porque se a gente devolver os nossos dízimos, as ofertas ao Senhor com o coração achando que é obrigação, isso não é aceito para Deus. Então, e Deus dá muito mais do que nós precisamos para nós sobreviver. Eu quero também estar orando, fazendo a oração, agradecendo assim a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui nessa noite para cultuar o Senhor e buscar comunhão com os irmãos e ouvir a palavra, para que a palavra venha nos confrontar também. Porém, Pai, queremos agradecer ao Senhor, o Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes somos infiéis com o Senhor, mas o Senhor, mesmo assim, continua sendo fiel com cada um de nós. Pai querido, desperta, Senhor Deus, a tua igreja, desperta o teu povo, para que com o coração, Senhor Deus, puro, aberto, mesmo diante, Senhor Deus, das dificuldades, mas nós entendemos que assim nós precisamos sustentar a tua obra, ó Pai. Que cada um de nós, ó Pai, tenha esse compromisso, ó Pai, nas nossas vidas, compromisso com trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que a tua obra seja realizada, para que a tua obra, Senhor Deus, seja mantida, ó Pai, em todo lugar, em toda a face da terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Pois meus irmãos, é isso que eu queria deixar nessa noite para os irmãos, e que assim nós sentimos encorajados para o dia a dia da luta com o Senhor. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Deus, a toda a igreja que se reúne para adorar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de orar pelos irmãos, pela vida do pastor Jason, pela vida da Aline e da Bia, que por conta da Covid, eles estão passando por muitas dificuldades. Então, eu gostaria de, junto com a igreja, junto com os irmãos, nós unir a nossa oração, a nossa fé em favor dos servos do Senhor. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu invoco o Teu nome, em favor da vida do pastor Jason, da Aline, pedindo a restauração, pedindo a cura, pedindo que o Senhor derrame, Senhor, da Tua graça e unção sobre eles. Deus, como igreja do Senhor, nós repreendemos essa enfermidade no nome de Jesus
Que haja a bênção do Senhor, Pai. Oramos pela cura, oramos pela restauração, oramos para que este vírus seja aniquilado no nome de Jesus. Oramos pelas bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus servos. Oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, essa pandemia tem pego as pessoas muitas das vezes de surpresa. Nós também, a nossa família enfrentou essa pandemia por esses dias, mas graças a Deus já estamos recuperados e podemos louvar a Deus pelo cuidado dele, que ele teve para conosco. Amém? Gostaria então de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Você pode abrir em Marcos, Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Eu quero falar um pouquinho sobre essa tempestade que os discípulos enfrentaram no mar juntamente com Jesus Cristo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhes: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que eu peço a Tua graça, a Tua unção sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a Tua palavra com sabedoria, com entendimento, e que possa alcançar os nossos corações, ó Pai, que o Senhor, na sua misericórdia, tire a dureza do nosso coração, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os discípulos aqui juntamente com Jesus, eles enfrentaram uma grande tempestade no mar, e era no mar da Galileia esse acontecimento, e a situação ficou muito precária. Os discípulos ficaram apavorados, sem esperança de vida, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria esse, o de as coisas saíram do controle, que foi o que aconteceu ali, o que a gente percebe. Os discípulos ficaram desesperados ao ponto de dizer: não tem mais jeito, está tudo terminado para nós. Com isso a gente percebe que nós não estamos imunes ao sofrimento, à dor, ao desemprego, à enfermidade, à morte. A gente não está imune, nós somos meros mortais, nós sofremos, nós padecemos, enfrentamos acidentes, rejeições, contendas, tribulações, medo, frustrações. A gente, todos os dias, a gente está ali enfrentando muitas situações. Então, tem momentos que as coisas realmente elas saem do nosso controle. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos. E a Bíblia fala que eles todos ficaram com medo. E
e não tinha realmente o que fazer. Não tinha o que fazer, eles tinham um certo conhecimento com a pesca, com o mar, mas aquela situação realmente foi muito complicada, as ondas estavam revoltas e a água estava entrando dentro daquele barco, os discípulos estavam apavorados por conta do vento e aquele barco estava indo a pique e realmente era uma situação complicada. E assim não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes a gente perde o controle, a gente perde a razão, a gente entra em situações que acha que não vai dar mais jeito, não vai dar conta e acha que vai morrer. A gente mesmo dá o diagnóstico, não tem mais jeito, a gente questiona a situação, a gente acha que Deus ele não pode nos ajudar. Deus está dormindo e não tem como despertar a Deus. Mas não foi assim que aconteceu na história. Quando os discípulos eles tomam a decisão de clamar a Deus, que é o segundo ponto que eu quero falar com vocês, é sobre esse clamor, sobre clamar a Deus em momentos como esse. Ou, na verdade, não só como esses, né? Mas ter uma vida na presença de Deus, para que a nossa fé venha se alongar, venha estar perto de Deus. Quanto mais a gente cresce na fé, mais perto a gente está de Deus. Amém? Então, no versículo 38 do texto que nós lemos, os discípulos, eles despertam o mestre que estava dormindo, que diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Eles acordam o mestre com uma pergunta: Senhor, tu não se importa conosco? Senhor, tu não vê a nossa situação? Senhor, só isso, olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Então, são perguntas que muitas das vezes a gente faz por conta da nossa incredulidade, das nossas carências, das nossas faltas com Deus, porque se nós apoiarmos realmente a nossa vida no altar de Deus, no nosso coração, a gente vai sempre confiar nele, mesmo no momento da tribulação, no momento da dor. Mas a gente sabe que esse texto nos alerta quanto à fé que é pequena. Deus repreende os discípulos com uma pergunta, dizendo, né, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Lembrando que os discípulos também despertaram Jesus com essa pergunta: Senhor, tu não te importa que nós vamos morrer? Não te importa, Senhor, que acabou as nossas forças, que não tem mais o que fazer, já tiramos a água do barco, já remamos, está tudo fora do controle? Senhor, tu não sabes? Senhor, tu não está vendo o que nós estamos passando? E então Jesus ele desperta, mas antes de vir a repreensão, ele acalma o mar, dizendo: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se a grande bonança. Bem, a gente já tem visto nos evangelhos que Jesus já se havia mostrado o Senhor da natureza, o Senhor das enfermidades e também o Senhor sobre os demônios. E agora então ele se mostra Senhor sobre a natureza. Deus está se revelando para nós de quem Ele é, do que Ele veio fazer, e Ele então revela o seu poder.
no Salmo de número 93, gostaria de ler aqui para vocês, fala do Senhor sobre o domínio dele sobre a natureza, que diz assim, Salmo 93, capítulo 3, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Amém? Então, no Antigo Testamento já vem mostrando sobre essa autoridade de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre as águas, sobre o mar, sobre o vento, sobre todas as coisas. Deus domina as águas do mar. O vento e a tempestade obedecem à sua ordem. Graças a Deus por isso. Então a situação ela saiu do controle, mas diante do clamor, diante das orações, diante da nossa comunhão com Deus, não existe nada que Deus não possa fazer, que Deus não possa nos socorrer no meio das aflições. O Salmo 145, 18 diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Em Isaías 49, 15 diz, Deus tem prazer de te ajudar. E a gente sabe que a lição principal desse texto é um chama para que a gente venha confiar em Deus, para que a gente não venha ser tímido, mas que a gente venha exercer a autoridade que Deus deu para nós através da pessoa de Jesus Cristo e vencer as dificuldades dele. Amém? A outra situação foi então a providência divina. Deus estende a mão, Deus vem ao nosso encontro, Deus ajuda, ajuda os discípulos a enfrentar aquela fúria do mar, a enfrentar aquela tempestade. A providência de Deus, ela veio de encontro àquela necessidade. Então, a pergunta é, qual é a tua necessidade, qual é a minha necessidade, para que a gente possa clamar a Deus, sair daquela situação que nos faz que perder o controle, sair dessa situação para buscar o clamor de Deus e então receber a providência divina. E como lição do texto, que é um alerta para que a gente venha exercer a nossa fé, realmente a gente encontra algumas histórias na palavra de Deus que chamam a nossa atenção sobre isso, sobre a nossa incredulidade. Um deles está em Marcos, capítulo 9, 19, que conta a história, Marcos conta a história daquele jovem lunático, daquele pai que vai pedir ajuda para aquele jovem possesso e os discípulos não puderam ajudar aquele pai, mas quando aquele homem, aquele pai daquele menino chega até Jesus, clama pelo seu filho, aquele Jesus, então ele fala o seguinte, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então essa foi a resposta que Jesus deu diante da incredulidade daquele pai, diante da incredulidade dos discípulos, diante da incredulidade daquela geração. Nós vivemos uma geração também que sofre por conta da incredulidade, que sofre por conta das nossas faltas para com Deus, porque nós não estreitamos o nosso relacionamento para com Deus. Também tem a história de Jesus, quando ele volta para sua pátria, lá em Nazaré. Ele não pôde realizar muitos milagres ali, por conta da incredulidade.
daquele povo. Amém? Então, convite de Deus para nós nessa noite, para todos, é que a gente possa crer. Crer sem que haja motivos. Crer no Senhor. Que a nossa fé ela possa crescer cada dia mais. Que a gente possa confiar em Deus, como diz o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como diz o Salmo 27, 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Salmo 46, 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça. E assim é, que a gente possa ficar não só impressionado com a palavra de Deus, não só usar ela como um amuleto, mas usar ela com temor e tremor, confiar naquele que é o dono da palavra, aquele que é a palavra, na verdade, aquele que fez todas as coisas, o Deus soberano, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O texto de Marcos, ele termina dizendo, no 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então fica a pergunta, quem é este? Quem é este que fez tanto por nós? Que deu a sua vida por nós? Que operou tantos milagres, tantas curas? Que morreu na cruz? Quem é este? Que foi até a cruz do Calvário para nos libertar, para nos fazer novas criaturas, para nos libertar do pecado. Quem é este? Se você ainda não tem Jesus na tua vida, eu peço que você nessa noite tome uma decisão por Cristo, que você olhe para Deus, que você se converta ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, que você entregue a sua vida totalmente para Deus. Quem é este? Que você possa conhecer o autor da vida, que eu e você não venhamos mais questionar ou perguntar como os discípulos perguntaram, quem é este? Eu quero dizer para vocês que esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar de todo pecado. Quero orar com você, de que Deus nos ajude em tempos de dificuldade, em tempos de tempestades, em tempos de aflições. Que Deus possa estar com a tua vida, que a gente possa crescer na fé, na esperança, no amor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu invoco mais uma vez o teu nome, pedindo pela igreja, pedindo pelos irmãos, pedindo pelas famílias, pedindo pelos jovens, pelas crianças, por aqueles que estão doentes, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha nos ajudar a sair das tempestades, a sair desses tumultos, dessas situações adversas, Senhor. Abençoa toda a igreja, renova o nosso coração, transforma a nossa vida. Eu oro nessa noite, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus,
Senhor, quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, Deus, quero te ver, Deus, quero te ver, Deus. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do prazer. Servo de dia, tu és tua presença, meus passos conduz. Abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. aleluia. Quero te ver, Senhor.